Você que trouxe sua Bíblia, abra aí no livro dos Salmos. O Salmo de número 57. Exaltado é o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Salmo de número 57. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Tem misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Prepararam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. Acorde minha alma, acorde em harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu queria que você olhasse para esse irmão que está do seu lado aí e desse um sorriso bem bonito para ele. Pergunta para ele assim: tem adorador aí? Agora você pergunta até ele responder: tem adorador aí? Será que você escutou um glória aí? Tem adorador aí? Tem adorador aí? Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Eu tenho assim plena convicção, irmãos. Eu não sei se você ouviu todas as mensagens que foram ministradas, se você deixou com que isso entrasse no seu coração, na sua mente. Eu não tenho dúvidas de que nós viveremos um ano abençoado. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que nós viveremos muitas vitórias. Fala para o seu irmão assim, ó: eu não sei você, mas eu vou testemunhar milagres do Senhor neste ano. Você crê nisso, irmão? Crê nisso? Exaltado seja o nome do Senhor. E eu digo a você, se prepare. Prepare o seu coração para testificar. Não só na igreja, mas no seu trabalho, as pessoas que estão à sua volta. Prepare-se. Se prepare para testificar o que você vai viver em Deus. Fala para o seu irmão assim, ó: em Deus. Eu quero frisar isso, em Deus. Mas uma coisa precisa ficar muito clara aqui para nós, para todos nós. Não existe vitória sem luta. Vou repetir. Não existe vitória sem luta. E talvez você diga assim: peraí, pastor, nós estamos esperando contar testemunho e milagre, o senhor começa a falar de luta. Não, eu não sei se você já pesquisou o significado de vitória, irmão. Se você quiser pesquisar no Google agora, fique à vontade. Mas vitória significa assim, ó, o significado é ato ou efeito de sair-se vencedor, de triunfar sobre um inimigo. Olha que coisa, irmãos. Ou sobre um competidor. Então, vitória é um ato de lutar para vencer.
Não existe, irmão, vitória sem batalha, sem guerra, sem lutas, sem afrontas, sem perseguições. Não existem. A vitória é o resultado daquele que persevera no deserto, persevera no vale, persevera quando o vento sopra, se mantém em pé diante das aflições, diante das perseguições, diante das lutas que nos afrontam. Fala para o seu irmão assim, ó, contar milagre não é para qualquer um. Fala assim, ó, só conta milagre adorador. E escute isso, há quem diga que o verdadeiro adorador nasce no deserto. Não é? Alguém lembra aqui como é que começa o ministério de Jesus? Alguém lembra? Jesus, ele vai para ser batizado, não é assim? Ele entra na fila, João olha para ele e diz assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele a quem eu preguei, aquele de quem eu falei. Jesus é batizado, o Espírito Santo se revela em forma de pomba, e uma voz do céu brada dizendo, eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas o texto vai dizer que logo em seguida, ele é conduzido pelo Espírito para o deserto. Será que isso traz algum ensinamento para nós, irmãos? Fala para o seu irmão, quer viver vitória? Fala assim, Deus pode fazer grandes milagres, mas a sua boca tem que ser a boca de um adorador. Quando o vento sopra, você louva. Quando o vento sopra, você diz, exaltado seja o seu nome. O meu Redentor vive, eu sei em quem eu tenho crido, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. O ano começou, irmãos, está só no início. Mas eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Há pessoas que ainda não enxergaram a luz no fim do túnel. As lutas são grandes, as afrontas são difíceis. E eu estou dizendo aqui de pessoas que estão em Deus, caminham em Deus, permanecem em Deus, escolhem a Deus, mas ainda assim, para viver grandes milagres, precisarão enfrentar grandes lutas e grandes batalhas. Deixa eu dizer algo para você, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Não vai fazer, não vai. Você precisa se levantar, você precisa caminhar, você precisa crer, tomar as atitudes, as suas atitudes. Deus, Ele só age no impossível. E isso é motivo para glorificar, porque eu sei que quando eu não tiver mais forças, Ele vai segurar a minha mão, exaltado seja o seu nome. Isso é motivo para glorificar, porque quando os meus olhos não enxergarem, Ele vai abrir uma luz, aleluia, e vai me mostrar o caminho, porque Ele é Deus. Mas isso não antecede a luta. A luta vem primeiro. Não existe vitória que anteceda uma guerra. Não, irmão, a guerra vem primeiro. E às vezes nós temos vontade de chutar tudo para cima. É assim, é normal. Às vezes nós olhamos e não entendemos. Nosso coração fica aflito. E é nessa hora que o Senhor fala, filho, como o irmão ministrou no louvor aqui, aquieta o teu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não perdi o controle. Eu estou aí, eu estou vendo tudo, ouvindo tudo, notando tudo, percebendo tudo. O tremendo de Deus é que Ele faz completo. Ele não só ouve, mas Ele responde. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. O salmo que nós lemos é um salmo de Davi. Quando a gente vai para a coletânea dos salmos, é um salmo de lamentação. E quando a gente ouve a palavra lamentação, a ideia que se tem é que eu teria que ouvir nesse salmo só lamento. Só clamor, só busca, só pedidos. Mas eu não sei se você percebeu que o salmo começa com clamor, mas termina com adoração. Você percebeu isso, irmão?
que chega um momento que Davi para, ele cessa o clamor, porque ele entende, ele já tem experiência com Deus que faz milagres. Escute, alguém aqui já viveu um milagre, irmão? Tem alguém aqui que já tem milagre para contar? Tem alguém aqui que já tem coisas para dizer de Deus? Eu digo a você, se você já vivenciou, e experiência significa conhecimento adquirido, é algo que eu já vivi, Deus já fez, Deus já abriu portas, Deus já quebrou grilhões, aleluias, muros já foram derrubados, eu já testemunhei milagres, mas parece que o tempo passa e a gente esquece do que Deus fez, e na hora da gente adorar, abrir os pulmões, e declarar, tu és poderoso no meio da luta, a gente se aquieta, e Deus está chamando você essa noite para bradar, para exaltar o nome dEle. Eu não sei o tamanho da sua luta, eu sei o tamanho do seu Deus, aleluia. E eu convido você a dizer, exaltado seja o teu nome, independente do que você esteja vivendo. Porque, irmão, Ele vai fazer o milagre, porque Ele é fiel. Exaltado seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Davi era um homem segundo o coração de Deus, escolhido de Deus. Olha que coisa, irmãos. Chamado por Deus, escolhido por Deus. Davi já tinha sido ungido aqui por Samuel. Samuel já tinha ido à casa de Jessé. Ele já tinha sentado à mesa, na presença dos teus inimigos, como diz o texto. O cálice transbordou sobre a sua cabeça, ele foi ungido rei, mas ele ainda não estava no trono. Porque as coisas não acontecem do nosso tempo e nem do nosso jeito. Quantos aqui tem promessas e parece que está distante de você? Deus falou e parece que está longe, Deus falou e parece que não vai acontecer. A minha Bíblia, a sua, diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou, Ele vai cumprir. Mas Ele está moldando você. Ele está treinando você. Ele está te preparando para algo maior. Aleluia. E às vezes não é hora da gente parar. Não é hora da gente retroceder, é hora da gente glorificar a Ele no meio da luta, no meio do vale, no meio do vento, no meio da tempestade. Porque a luta que se iniciou não mudou a essência de quem Deus é. Eu vou repetir isso aqui. A luta que se iniciou na sua vida não muda a essência de quem Deus é. Ele ainda é poderoso. Ele ainda é grande e forte. Escute, irmão, Davi está fugindo aqui. Fugindo. Está em fuga. Está vivendo uma grande perseguição. Línguas afiadas estão falando dele. Mentiras, enganos. Ele está sendo perseguido. Aleluia. E há quem diga que dar um passo para trás é sinônimo de derrota. Há quem diga que dar um passo para trás é sinônimo de alguém que é covarde. Mas Davi não era covarde. Muito pelo contrário, você conhece a história. Quando o gigante se levantou, foi o pequeno que se levantou para enfrentar o gigante. Foi ele que se pôs à disposição. Davi não era covarde. Davi não estava fugindo porque era covarde, irmão. Davi não estava fugindo porque não podia enfrentar Saul. Davi estava fugindo, retrocedeu por um tempo, porque ele entendeu que a luta não era dele, mas de Deus. Deixa eu dizer algo a você. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Você vai viver lutas que não adianta você fazer nada. Você precisa olhar para o Senhor, orar e crer que Ele está vendo, está te ouvindo e não perdeu o controle. Pergunta para o seu irmão, tem adorador aí? Tem adorador aí?
É certo, adorar no meio do vale não é fácil. É difícil. Adorar no meio de uma grande luta não é para qualquer um. Não. Mas Deus escolheu você. Foi você que Ele escolheu. E escute, irmãos. Isso é o que eu creio, tá? Você não precisa crer no que eu acredito. Mas eu quero compartilhar isso. Eu creio num Deus que responde com propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus responde de acordo com o propósito que está sobre a sua vida. Davi, irmãos, ele foge, não porque ele é covarde, ele foge porque ele não quer morrer, porque ele sabe que ainda existe propósito de Deus para a vida dele, e Deus está cuidando dele. Ele teve a oportunidade para matar Saul, irmão, dentro da caverna. Ele pegou Saul dormindo, cortou um pedaço da roupa e não feriu, porque a luta não era dele, era de Deus, e ele sabia quem Deus era. Ele conhecia Deus. Ei, eu estou falando esta noite com homens e mulheres que têm relacionamento com o Senhor, que sabem quem Ele é, que sabem que Ele é Deus, que Ele é poderoso, aleluia, e que já viveram coisas sobrenaturais, e que entendem que podem continuar adorando, mesmo que não estejam vendo nada. Eu já disse isso aqui várias vezes, irmãos, nós somos sensoriais. Nós queremos ver, nós queremos ouvir, nós queremos sentir, mas tem hora que você não vai ver nada, ouvir nada, sentir nada. Você precisa trazer a esperança no seu coração, aquilo que você já viveu em Deus. E é o que Davi faz. Exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, eu não sei o título que está aí na sua Bíblia. Algumas Bíblias trazem títulos diferentes para esse salmo. Se tiver igual a sua aí, você dá um brado. Nessa versão internacional que ele colocou, é a mesma Bíblia que eu estou, o título fala assim, ó, poema epígrafo de Davi, ou davídico, quando Davi fugia de Saul para a caverna. Olha que coisa, poema. Em algumas Bíblias vai dizer assim, ó, Salmo de Davi para o cantor mor. Todas as vezes que você vê salmo para o cantor mor na Bíblia, eram os salmos que seriam entoados no templo no momento de adoração. Olha que coisa, irmãos. Davi transformou a batalha, a luta, o vento, o deserto, em um ambiente de adoração. Não, peraí, irmão, mas é caverna. Mas pode ser um ambiente de adoração. É deserto, mas pode ser transformado em um manancial na presença de Deus. Olha que coisa. Eu tenho uma versão que ela diz assim, ó. Se alguma tiver assim aí, você dá um brado. Mictão de Davi para o cantor mor. Está assim aí? Mictão de Davi. Pastor, o que é esse negócio de mictão? Tem hora que tem algumas palavras que a gente não entende, não é? Olha que coisa, irmão. A raiz da palavra mictão aí significa carimbar e sepultar no hebraico. Carimbar e sepultar. Misericórdia, sepultar. Está falando de morte? Não. Não está falando de morte. Na antiguidade, a lápide era importante. Não para gravar um endereço, mas para gravar a importância de quem estava ali. Para eternizar a pessoa que estava ali, porque ela tinha importância. Quando o autor coloca aqui mictão, na palavra, aqui no texto, como título, ele está dizendo assim, esse texto é tão importante que ele precisa ficar gravado para a história. Ele é tão importante que ele precisa ficar gravado para a eternidade. Pessoas precisam ler isso, ouvir isso, entender isso. Deixa eu dizer algo a você, irmãos. Eu quero que você seja profeta de Deus nessa noite. E você olhe para o irmão e fala assim para ele, sabe por quê? Você não pode desistir, porque a sua história ficará gravada, para que outros sejam impactados. Fala para ele, sabe por que você não pode desistir? Porque Deus vai transformar o seu deserto em manancial, aleluia,
e muitos verão. Eu não sei se você crê nisso, isso é para quem crê, meu irmão. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vou repetir para você não esquecer, esse ano será um ano de grandes vitórias. Mas lutas antecederão. Talvez ela já tenha até começado na sua vida. Talvez você tenha terminado uma, você não se deu nem conta, você respirou, começou outra. Não é assim? Às vezes a gente vive isso, não é? Você venceu uma luta, você deu glória, você respira. Meu pai, já escureceu. Mas esse pequeno escuro não é sinônimo de que Deus não está em ação. Aleluia. Ele está em silêncio, vendo tudo, mas está trabalhando. Exaltado seja o nome do Senhor. Alguns salmistas entenderam isso de modo sobrenatural, irmão. Os filhos de Corá, quando escrevem o Salmo 46, eles vão dizer algo tremendo. Eles vão entender que o Deus que eles servem não é o Deus que livra eles das guerras ou das batalhas. Não. É o Deus que está com eles nas batalhas. Olha o que eles vão dizer: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente quando? Nas adversidades. Existe uma versão que fala assim, ó, na hora da angústia. A preposição na aqui significa dentro de. Dentro de. Então, quando a angústia começar, quando a luta começar, quando o vento soprar, quando o vale se iniciar, então Deus se manifestará como socorro bem presente na hora da angústia. O que é tremendo é que o autor, irmão, não perde a noção de que Deus continua sendo Deus, mesmo sabendo que uma prova vai se iniciar. Isso é poderoso, irmãos. Ele adora a Deus, ele fala: Deus não deixou de ser o nosso socorro, a nossa fortaleza. Eu sei que uma angústia, uma luta vai se iniciar de novo, mas Ele não deixa de ser o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso que vai entrar em cena e que vai segurar a minha mão. O mesmo Davi, no Salmo 30, irmãos, ele vai dizer: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Esse salmo é poético, né? Mas o choro aqui, a noite, está falando de trevas. Essa noite inteira aqui é um período longo de guerra, um período longo de batalha. Mas Davi diz assim: não desista, não pare, porque isso tem um tempo só, é só um tempo, é uma noite, é o período de uma noite, mas ao amanhecer, o sol da justiça vai raiar. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Tu és poderoso, Jesus. O silêncio não faz com que ele deixe de ser Deus, porque ele não deixou. Ele é Deus poderoso, Ele é Deus forte, Ele é Deus imbatível, Ele é Deus invencível, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Oh, exaltado seja o teu nome. Ele é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é no passado, é no presente e é no futuro. Aleluia. Ele sabe tudo ao seu respeito, Ele sabe quem você é. Deixa eu te dizer, Ele sabe o que tem no fundo do seu armário hoje. Ele sabe o que tem lá dentro da sua casa, a sua necessidade. A oração que você fez hoje, Ele ouviu. Aleluia. Ele sabe de tudo, mas Ele está te ensinando. E no verso 1 aí, Davi começa clamando, orando. E ele vai pedir não só socorro, ele não vai pedir, me ajuda só Senhor. Existem algumas versões que estão assim, mas o mais próximo do original está: misericórdia, ó Deus, misericórdia. A luta é tão grande, irmãos, que ele pede usando uma palavra específica.
Quando a gente vai para a raiz hebraica da palavra misericórdia, um dos significados da palavra é entranhas. O que quer dizer isso, pastor? É um sentimento que vem de dentro. De dentro. É como um amor de mãe. Um amor de pai. É um amor sobrenatural que refugia de dentro. É por isso que no português, quando você vai ler o significado de misericórdia, é sentir o que o outro sente. Se colocar no lugar do outro. Você percebe, irmãos? Davi, ele sabe para quem está pedindo. Ele sabe para quem está clamando, ele conhece. Misericórdia ao Deus, porque eu sei que só o Senhor tem um amor tão grande, sobrenatural, que verdadeiramente é capaz de se colocar em meu lugar. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois a minha alma se refugia em Ti. Olha que coisa tremenda, irmãos. Eu não espero em mais ninguém, eu não espero no homem, eu não espero na minha força, eu espero no Senhor. Oh irmão, escute, não tem a ver com a sua posição social, não tem a ver com o seu conhecimento, não tem a ver aonde você trabalha, o dinheiro que você ganha, tem a ver com o Deus que você serve. A vitória está ligada a Ele, não está ligada a dinheiro, finanças, não. Ele pode trazer tudo isso porque Ele é Deus, mas não está ligado a isso. Irmãos, escute, em nome de Jesus. Eu estou dizendo isso porque nós estamos acostumados a viver de palavra de domingo e palavra de quarta-feira. Escute, Deus permitiu que você tivesse uma Bíblia em suas mãos, a palavra está aí nas suas mãos. Deus, Ele traz vitória para quem deseja relacionamento com Ele, para quem o conhece. Quanto tempo faz que você não tem um devocional com Deus? Quanto tempo faz que você não abre a sua Bíblia? O que é que você está esperando acontecer para você orar verdadeiramente? Exaltado é o nome do Senhor, aleluia. Eu me refugiarei na sombra das tuas asas. Olha a analogia que ele usa, irmão. Tem alguém que mora em roça aqui? Tem alguém que mora em roça? Acho que todo mundo já viu isso aqui, né? Alguém já viu na roça uma chuva forte cair, e de repente você vê a galinha encolhidinha nos cantinhos lá, ela abre as asas, os pitinhos entram tudo debaixo assim. Já viu essa cena, irmão? Alguém já viu? É lindo, não é? E pode vir a chuva que vier, irmão. Ela está lá, ela abre as asas, e ela toma conta dos filhotes. E Davi vai dizer assim: eu me refugiarei à sombra das tuas asas. O que eu acho poderoso, irmãos, é que na analogia aqui, não é que nem a galinha, os pintinhos entram debaixo das asas. Aqui ele só precisa da sombra. Você já parou para pensar o tamanho dessa asa, irmão? O tamanho dessa proteção? Somente a sombra é capaz de me guardar, e eu creio, exaltado é o nome do Senhor. As lutas são grandes, mas eu me refugio em Ti. E aí, no verso 2 é tremendo, irmãos. Porque ele vai dizer assim, ó: clama ao Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, que está no controle de tudo, Deus que está no alto. A Deus que para comigo cumpre o seu propósito. A palavra mais próxima do original aqui é propósito. E eu acho isso tremendo, irmãos, que está relacionada à oração que Deus responde. Deus pode fazer coisas especiais por você? Pode, irmãos. Talvez um dia você esteja na sua casa e você vai dizer assim: Deus, Senhor, eu estou com vontade de comer um lanche hoje, mas eu estou sem condições, e Deus vai mandar alguém, irmão. Escute isso, um dia, eu estava em casa com a minha esposa, era mais ou menos umas 10h30, 11 horas da manhã, estava para dar 11 horas da manhã. E aí tem uma irmã que eu congreguei com ela algum tempo, e Deus, eu estou lá, eu ia pregar naquela noite, eu estou preparando a mensagem, e Deus fala comigo assim: compre um frango. Ó, irmão, que loucura. Compre um frango e uma Coca-Cola, e leva para a irmã, tal. Eu falei: meu pai. Chamei a Verônica e falei assim: amor, Deus mandou eu comprar um frango e uma Coca-Cola e levar para a irmã. Ele falou: ué, vamos lá. Deus falou, vamos. Aí saí comprar um frango, e não achava esse frango, irmão.
E vai um, já tinha acabado, vai em outro, já tinha acabado. Eu pensei assim, meu pai, será que isso aqui é coisa do meu coração? E o Espírito Santo, não, vai, continua. Você vai achar esse frango. Aí, resumindo, eu achei o frango, comprei a Coca-Cola. E fui, irmão, levar na casa da irmã. Quando eu cheguei na porta, bati assim, chamei, ela saiu. Tirei a sacola assim, irmã, vim trazer isso aqui para você. Ela começou a chorar. Ela falou assim, pastor, eu não preciso nem ver, é um frango, não é? Eu falei, ué, como é que você sabe? Ela falou, pastor, eu me ajoelhei hoje de manhã com os meus filhos. Os meus filhos falaram assim, mãe, eu estou com vontade de comer um frango assado. Como é que a gente faz? Ela falou, filhos, vamos orar. E eu tive o prazer de viver essa experiência, irmãos. Porque Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Mas essa irmã é uma irmã de Deus. Então Deus, Ele dá alguns brindes. Eu digo que é brinde. Pastor Erasmo. Só que Deus, Ele não faz nada sem propósito, irmãos. Tudo é com propósito estabelecido. Davi tinha um propósito. Deus tinha um propósito para a vida de Davi, que era se assentar ao trono de Israel, porque Davi seria o instrumento para conduzir o povo para onde Deus queria. Davi era um instrumento. Então Deus tinha um propósito. Deixa eu dizer algo a você, irmãos. Deus, Ele ouve a sua oração, Ele responde, mas está ligado com o propósito que há em sua vida. Olha o tema esse ano, multiplicação de almas, multiplicação, crescimento da igreja. Eu pergunto, quantas almas você ganhou ano passado? Entende? As coisas que Deus faz. A pastora pregou aqui que não está ligado ao nosso umbigo, aquilo que nós desejamos, mas ao serviço, está ligado ao propósito. Tudo está ligado ao propósito, irmãos. Olha que coisa. É muito tremendo. Vai passar o tempo e Davi vai se assentar no trono. Deus vai cumprir. Mas existe um outro homem que estava fugindo porque não queria viver o propósito. Jonas. Você conhece a história, irmão, melhor do que eu. Deus vai mandar ele para Nínive e ele vai para Tarsis. Olha que coisa, irmãos. Nínive ficava a 800 quilômetros, Tarsis a 3.000 e pouco. Só que ele decidiu ir mais para longe, porque ele não queria, ele queria fugir de Deus. E olha que coisa, ele tinha dinheiro no bolso, mas ele pagou a passagem para fugir. Ele saiu de onde estava, desceu, foi para o barco, pagou a passagem do barco, desceu para o porão. Eu não sei o que você percebe, que a fuga do propósito é só queda, irmão. É da cidade dele para Jope, de Jope para o barco, de barco para o porão, do porão para o mar. E ele não reconheceu, irmãos. Em nenhum momento, ele não queria saber. Deus pega um peixe e manda um peixe lá. Olha que coisa, irmãos. Todo mundo pediu, falou, cada um pediu para o seu Deus para que parasse de chover, parasse o vento, parasse a tempestade. Aí ele falou assim, ó, o negócio, a culpa é minha, me joga fora aí que vai parar. Jogar ele para fora, Deus manda um peixe. Aí, irmãos, Jonas teve a chance de orar da casa dele, quando Deus falou. Ele teve a chance de orar no caminho 120 quilômetros até Jope, ele não orou. Ele teve a chance de orar dentro do barco, ele não orou. Ele foi para o porão, ele não orou. Ele caiu no mar, ele não orou. Fala para o seu irmão assim, dura o coração desse crente, né? Será que tem gente assim? Ele vai orar de dentro do peixe. E Deus é tremendo, irmão, porque Deus podia ter mandado ele para o estômago, Deus mandou para o ventre. Olha que coisa. Não é tremendo? Porque ventre é lugar de gestação. Ventre é lugar de cuidado. Deus podia ter mandado ele para o estômago do peixe, mas mandou para o ventre. E do ventre ele ora. E lá ele começa a orar. Ele ora 9 versículos, irmãos. Deus não responde Jonas. Pode ler o texto. Deus não fala para Jonas assim, eu vou fazer o milagre. Não, Deus fala com o peixe. Com o peixe. Deus estava tratando com Jonas. Jonas já tinha se arrependido e tudo mais. O coração dele estava quebrantado, mas Deus falou com o peixe. Pergunta a você, Deus mandou o peixe para onde, irmão? Para onde? Deus mandou para o lugar do propósito. Olha como a oração tem a ver com propósito. Deus manda ele para o lugar do propósito. Quando você se converte, irmãos, quando você se entrega para Deus, eu escutei uma palavra aqui nessa semana, não sei se você escutou, que escolhido não tem. Quem é escolhido de Deus aí? Quem tem essa convicção? Não há escolha, irmãos. Não há para onde fugir.
Não adianta, não adianta, não adianta. O Salmo 139 vai dizer que se você for para um lugar mais fundo, Ele te encontra. Se você for para um lugar mais alto, Ele te encontra. Antes que qualquer palavra saia da sua língua, Ele já sabe. Davi vai continuar a sua oração. Exaltado é o nome do Senhor. Verso de número 3. Deus do céu envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Ele está falando aqui de experiências que ele teve. Deus, Ele vai sempre enviar a sua salvação. Ele já fez isso comigo. Pessoas que me perseguiram de perto fugiram. Ele já fez isso. E aí, irmão, quando chega no verso 4, ele vai fazer uma analogia sobre a força do exército que está perseguindo ele. Olha que coisa, irmãos. Ele vai comparar o exército a leões com dentes afiados, que estão famintos para comer. Estou em meio a leões ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Olha que coisa. Quem está perseguindo eles sabe manejar os instrumentos de guerra, são guerreiros. É um exército poderoso, não é qualquer pessoa. E Davi, irmão, ainda não tinha sentado no trono. Davi era só um menino que tinha matado um gigante com uma funda. Alguns vão chamar de estilingue hoje, né? Esse era Davi. Sabe quantos anos Davi tinha aqui? Talvez, se eu falar, talvez você se assuste. Entre 13 e 19. Davi era literalmente um menino pequeno. Lembra quando Samuel foi na casa de Jessé? Para Samuel, todo mundo ali era o rei, eram homens fortes, né? Ele olhou para Eliabe e disse: é esse. O que Deus fala? Você olha a aparência, mas eu olho o coração. Aí vem um menino que estava num pasto tomando conta de ovelhas. Olha o servo, tomando conta de um rebanho que não era dele, era do pai. E isso é muito estranho, irmão, porque Davi era o 8º filho. Quem tomava conta das coisas do pai era o primogênito, era a lei. Era o primogênito que tomava conta, mas ele mandou Davi lá para o pasto. Alguns historiadores vão dizer que Davi nunca tinha se assentado à mesa na casa do pai. Eu posso confirmar isso? Não posso, mas olha que situação. Quando Samuel chama Davi, quando Samuel fala assim, ó, porventura, e você há de convir comigo, se você for entrar na história, Samuel era juiz, e ele tinha relacionamento com as famílias importantes, principalmente os que tinham homens que estavam convocados para a guerra. Samuel não sabia da existência de Davi, irmão. Samuel olha para Jessé e pergunta assim: porventura, tem algum outro filho que não está aqui? E Jessé vai dizer: tem um. Eu não sei se você percebe, mas nem nome tem, porque ele não fala Davi, ele fala: tem um menor. Está lá no pasto. E Deus toma a boca de Samuel, e Samuel fala assim: então manda chamar ele. E ninguém vai se sentar à mesa enquanto ele não chegar. Ali ele é ungido rei. E a perseguição começa, irmãos. A luta começa. Este salmo que nós lemos aqui vai falar desta batalha, desta luta que começa, está narrada lá em 1 Samuel, capítulo 18 até o 31. A batalha, a perseguição começa no capítulo 18 com a inveja. Lembra que sempre o pastor Mário, apóstolo, sempre fala aqui, né? Que Saul ficou com inveja, porque quando eles chegaram da batalha, o povo diz: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, e Saul começou a ficar com inveja. Começa ali no capítulo 18, a inveja no coração, e ele já lança uma lança contra Davi, tentando matar Davi. Davi começa a fugir, ele foge do capítulo 19 até o capítulo 31, sabe quantos anos, irmãos? Aproximadamente 13 anos de fuga. Entre 10 a 13 anos de fuga, de perseguição para a morte. Mas Davi continuou sendo Davi, um escolhido de Deus, que decidiu adorar a Deus, independente da luta, independente da guerra. Eu não sei quantos anos você está numa luta, irmão, quantos anos você está sendo perseguido, as batalhas que você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei: Deus é com você.
Deus não esqueceu de você, Ele não fechou os olhos para você, Ele é o mesmo Senhor, Ele pode fazer milagre ainda hoje. Abra sua boca e adore, glorifique, exalte ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia, exaltado seja o seu nome, Senhor, Tu és poderoso. Um exército forte, que não só tem armas, mas tem língua. Então o problema é a língua, irmãos. Olha que coisa, Charles Spurgeon vai dizer que não existe arma mais perigosa do que a língua afiada pelo esmeril do diabo. Vou repetir. Essa frase não é minha não, é de Charles Spurgeon. Ele diz que não há arma mais poderosa do que a língua afiada no esmeril do diabo. E a gente tem que vigiar, irmão. Porque às vezes a gente abre nossa boca para falar o que não deve. E você já percebeu que geralmente a fala é contra ungido? Ah, mas ele caiu, e daí? Ah, mas ele errou, e daí? Ah, mas ele fez isso, e daí? Por que Deus não te levou ainda? Só está faltando areola. Você percebe? Que nós somos aqueles que julgamos e em algum momento a gente pode cair no mesmo lugar. Apontamos e podemos cair no mesmo lugar, irmãos. Porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Aí tinha o povo falando, ó, metendo a lenha de Davi, inventando um monte de mentira sobre ele. E aí, irmão, no verso 5 é algo poderoso, irmãos. Porque Davi está clamando, Davi está falando da luta, está falando da guerra, das dificuldades, de tudo isso, do tamanho do exército, do poder do exército, mas de repente ele para. Davi, ele desvia os seus olhos dos muros, ele desvia os seus olhos da guerra, Davi desvia os seus olhos do inimigo, e ele olha para Deus. E no verso 5 ele vai dizer assim, ó, seja exaltado, ó Deus. Olha que coisa, o exército que me persegue são como os leões. Eles têm espadas, flechas, lanças afiadas, mas eu tenho o Senhor. Exaltado seja o Senhor, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra, esteja a tua glória. Eu não sei você, mas às vezes a gente quer largar tudo, não é? Eu não sei se já aconteceu com você, de você vir para o culto e falar assim, hoje é meu último culto, se o senhor não falar comigo, eu não venho mais. Ou eu vou parar, vou largar tudo, vou abandonar tudo, vou deixar tudo. E Deus está só olhando, só observando. Falta só um pouquinho para ele entrar em cena, para ele agir, para ele realizar um milagre, para ele fazer algo poderoso. Olha que coisa, irmãos. Davi começa a intercalar entre adorar a Deus, porque ele não pode esquecer de adorar o Deus que ele serve, mas ele também não pode esquecer de falar do que ele está vivendo. E no verso 6 ele fala, prepararam armadilhas para os meus pés. Armadilha é coisa que é preparada a espreitas, escondidas. Não é? Às vezes tem gente preparando coisas para nós às escondidas. A gente não está vendo, mas o Todo-Poderoso está vendo. A Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo, aleluia. Ele fala assim, fiquei abatido. Por que ele ficou abatido, irmãos? Um pouco mais. Por que ele ficou abatido? Sabe por quê? Porque ele conhecia de perto quem estava perseguindo ele. Quem estava preparando a armadilha para ele, primeiro era alguém que ele cantava para ele quando ele estava mal. Ele era dos pés de Saul. Ele sentava à mesma mesa que ele. Cantava, tocava harpa para ele. Ele conhecia os homens do exército, irmãos. Aquele exército estava lá quando ele enfrentou Golias. Mas agora os mesmos homens, as mesmas pessoas que estavam com ele, que sentavam com ele, que comiam do mesmo alimento com ele, estão perseguindo ele. Ele fala, fiquei abatido.
Deixa eu dizer algo a você. Você é humano. Vai ter momento que você vai se abater, que você vai se entristecer, o seu coração vai se entristecer. Mas eu digo a você, nesse momento não é hora de você jogar tudo para cima, ou achar que você tem que parar com tudo. Não, Deus não deixou de ser Deus, Ele continua sendo Deus, e Ele vai enviar o Espírito Santo para consolar você, para cuidar de você, para abraçar você, meu irmão. A partir do verso 7 em diante, Davi transforma tudo isso em adoração e ele não para mais de adorar. Fala para o seu irmão assim, eu vou te dar um conselho. Fala para ele assim, eu sei que se conselho fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia. Mas eu sou seu amigo, fala para ele, eu sou seu amigo. Vou te dar um conselho. Fala assim, ó, não cesse de adorar. Não pare de adorar. Se eu fosse seu, eu já tinha dado glória. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Não, continue adorando, não pare de adorar. Porque o segredo está aí, irmãos, não pare de adorar. Sabe por quê, irmãos? Porque a manifestação sempre vai ser com um propósito. Ele já tem um propósito na sua vida, e você sabe que ele vai se manifestar. Então não pare de adorar, continue adorando, continue glorificando, continue exaltando, continue adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aleluia, o Deus Todo-Poderoso. E Davi vai adorar com tudo que tem. Note, a luta é grande. Ele está afligido por fora, mas guardado por dentro. Oh, isso é poderoso, irmãos. Ele está numa caverna, imagine uma caverna, irmãos. Lugar frio, úmido, lugar de solidão, lugar de fome. Quando você está fugindo, não dá tempo de você pegar comida, irmãos. Às vezes não dá tempo de você pegar as coisas. Não, ele está fugindo dentro de uma caverna. Mas ele vai dizer para Deus assim, meu coração está firme, Senhor. É tipo assim, eu sei que a luta é grande, mas o meu coração está firmado no Senhor. O meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Ele repete 2 vezes, ele faz 2 vezes a menção, e ele vai dizer assim, ó, cantarei ao som de instrumentos. Agora aquele que estava cantando só com a boca, ele se lembra do instrumento que está encostado. Porque olha que coisa, irmão, ele não se esqueceu de levar a harpa. Davi fugiu, mas o instrumento de adoração a Deus foi com ele. Isso é poderoso, irmão. E é muito tremendo, porque o texto vai dizer assim, ó, eu te louvarei, Senhor. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. E ele vai dizer assim, ó, acorda minha alma, acorda. Não se estremeça por causa de tudo isso, não, acorda. E ele, como se os instrumentos estivessem encostados há algum tempo, ele vai dizer assim, ó, acorda a harpa e lira. E ele vai dizer algo aqui muito poderoso, irmãos. Ele vai dizer assim, ó, vou despertar a alvorada. Isso aqui me marcou, irmãos, muito. Porque assim, o Davi começou a orar, o tempo foi passando, a luta era tão grande, e eu imagino Deus pertinho dele, porque a conversa, eu não sei se você percebe, irmãos, a conversa é de alguém de perto, de alguém que conhece com quem está falando, e ele começa a falar, e o tempo vai passando, e entra a madrugada, irmãos, a madrugada entra, vai passando o tempo, e ele diz assim, vamos adorar, ele pega o instrumento, e ele fala assim, acorda minha alma, acorda a harpa e lira, porque eu não vou deixar o amanhecer me despertar, eu vou despertar o amanhecer, louvando ao Senhor. Quando o sol nascer, eu não vou estar calado, eu vou estar glorificando o Deus que me escolheu, aleluia, o Deus que me chamou, o Deus Todo-Poderoso, exaltado seja o nome do Senhor. E ele continua adorando. Agora, no verso de número 6, Davi, ele sai da caverna, é como se ele saísse da caverna, ele não está mais preso, ele crê que aquilo que ele está pedindo, Deus já realizou no mundo espiritual. Você entende isso, irmão? Tem coisas que você está orando aí que Deus já fez, você só não viu ainda, mas já está pronto. Você crê nisso? Vou repetir, tem coisas que você orou que já está pronto, irmão. Deus já fez, você só não recebeu ainda, mas vai chegar na sua mão. Davi está numa caverna fugindo, mas ele vai dizer assim, eu te louvarei, Senhor, entre as nações.
Sabe quando Davi chegou nas nações, irmãos? Quando ele sentou no trono. Como rei, ele foi para as nações, de várias maneiras, em guerras, em viagens. Ele foi. Então ele está numa caverna, mas ele está dizendo assim: eu já vejo o Senhor cumprindo o que me prometeu. Eu te louvarei, Senhor, entre as nações, aleluia. Eu cantarei teus louvores entre os povos, ou seja, eu não vou morrer aqui nesta caverna, porque foi o Senhor quem me chamou, aleluia. Deixa eu dizer algo a você, irmão, não é o seu fim, aleluia. Essa prova, essa luta não é para te matar, não. Essa prova está moldando você, transformando você no que você precisa se tornar, um verdadeiro adorador, que no final da história vai testemunhar o milagre do Senhor, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. E ele diz: seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, porque a tua fidelidade vai além, até as nuvens, pois o teu amor é tão grande que avança aos céus. Olha que coisa, irmãos. E esse amor aqui não é para qualquer um. Grave isso no seu coração. Esse amor aqui é para servo, homem e mulher de Deus, que já entregaram a vida a Jesus, que creem nele, que escolheram Jesus, decidiram por Jesus. Amor. Porque assim, irmãos, tem gente que pensa que o amor de Deus está assim, no ar solto, qualquer um pode pegar e viver. Mas eu tenho uma notícia, não é assim. Peraí, pastor, mas o texto lá de João diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Sim, ele amou o mundo de tal maneira, com intensidade, mundo todo. Mas o que o texto diz depois, irmãos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para quem? Para todo aquele que... Você percebe que tem uma imposição aqui? O amor está disponível, mas eu não posso lá e pegar. Viver esse amor depende de crer em Jesus. Desfrutar desse amor depende de eu colocar a minha vida nas mãos de Jesus, em Deus, viver para Ele. É desse amor que Davi está falando, e ele termina glorificando, pedindo a glória de Deus sobre toda a terra. E eu concluo aqui, escute. Aproximadamente 13 anos se passaram, de 1 Samuel capítulo 18, até 1 Samuel capítulo 31, onde Saul e alguns de seus filhos foram mortos, morreram ali. E talvez você diga assim: glória a Deus, acabou, Davi sentou no trono. Fala para o seu irmão: não. Sabe aquele negócio de termina uma guerra, começa outra? Olha que coisa. Quando você começa a ler 2 Samuel, você vai ver que Davi vai ser ungido em Hebrom, sobre a tribo de Judá. Ele vai reinar sobre Judá. A guerra agora entre o povo de Deus entra em guerra, irmão. Uma guerra civil que dura aproximadamente 7 anos. Reino norte e reino sul. Povo de Deus brigando, irmão. Será que acontece isso hoje, irmão? Acho que não, né? Naquela época tinha isso. Guerra civil entre o povo de Deus. Pensa. Davi reinando de um lado e Isbosete, filho de Saul, reinando do outro, sobre as outras tribos. 7 anos durou isso. Davi, irmão, só vai assumir o trono de Israel quase 20 anos depois. Quando acaba essa guerra civil, o texto vai dizer que os anciãos das outras tribos vão até Hebrom e coroam Davi como rei. A guerra cessa, o povo se une. Olha o cumprimento da palavra de Deus, irmãos. Deus queria que Davi se sentasse no trono para conduzir o povo para a sua presença. Davi se assenta no trono, o povo se une, cessa a guerra. E Deus começa a cumprir o que quer com o seu povo. Fala para o seu irmão assim, ó: Deus vai cumprir os propósitos dele na sua vida, para a glorificação do nome dele. Amém, irmão?